muito pouco tempo na Cine Castro. Logo em seguida, o Milton me levou para Herbert Richards. E lá eu fiz o meu grande fixo, o primeiro fixo sempre é muito grande, sempre é muito bom, do Sim. Homem de Virgínia, com o Domis Costa dirigindo, e aí foi. Deixa eu te falar, eu entrevistei a Carmen Sheila e Uhum, ela disse que fez o Huguinho. E sim, daí, vamos começar por ele. Como que é dublar um menino que você fez o Luizinho? isso. Ah, era muito divertido. Naquela época, assim, a gente ainda mulheres ainda faziam crianças, né? Tanto menina quanto menino. A gente foi acostumada a fazer e a ver isso tranquilamente, principalmente num desenho, né? Então, e era muito divertido, porque era eu, Carmen Sheila e Marisa Leal. E nessa época era todo mundo junto na bancada e era muito divertido, era muito legal. Me dá Era a uma dire... palhinha do Luizinho. Ei, tio Donald, olha aqui, vem cá depressa. E foi o primeiro menino que você dublou? Não, não, eu dublei vários meninos e eu me lembro de um desenho chamado Galtari, a Espada Mágica. Eu dublava um Aham. menino também. Dublei vários. Tinha uma época que era normal, não tinha assim. Eu até comecei criança e quando eu comecei não tinha criança na dublagem assim, regularmente. Tinha pontualmente, mas regularmente não. Então as mulheres faziam crianças, meninas e meninos. Mas depois eu fiz o meu segundo fixo, e aí eu não esqueci, que foi Herman, o Monstro. Eu fazia a Lili, e aí esse eu não esqueci. Esse foi que ano, Os Monstros? É de que ano, Os Monstros? Deve ter sido 66, 67, não sei, mais ou menos. A voz do Herman eu acho muito engraçada, porque ele tem aquela voz fina, né? Ele é corpulento, grande, mas ele tem aquela vozinha fina, engraçada E foi ele, né? meio baixinho, é meio Lili, Lili. Isso. Era, E a era Lili o é mais Milton doce, né? Rangel que dublava. Sim. E a Lili é a doçura, né, do seriado, né? Sim, é, porque ela é a única normal, ela é linda e a família morre de vergonha dela, né? Quando Não, chega mas uma essa visita, Marilyn. quando chega uma visita, eles trancam ela dentro de um caixão para esconder. Mas pera lá. Então você dublou a Marilyn, não a Lili. A Marilyn, Ah, sim. A Marilyn, que é a menininha, que é o patinho a feio da mocinha. casa, né? Para eles sim. Mas é a mais bonitinha, claro. É. E isso ainda na Herbert. Não, foi na Herbert, foi na Herbert. Aí o Você, Milton já estava dirigindo lá e me deu essa oportunidade. Foi ele realmente que me ensinou a dublar. Naquela época, os cursos de dublagem ainda não existiam. por falar nisso, você começou com 13 anos. Como que você foi 13 parar anos. no meio da dublagem com 13 anos? Na verdade, eu fazia novela na Globo. E aí a Angela Bonatti foi na Globo e pegou meu telefone e me chamou para fazer um teste de dublagem, porque ela queria uma menina dublando uma menina, uma pré-adolescente. E aí eu passei no teste e comecei a dublar. Foi Você muito não se legal. lembra, Lembro perfeitamente. Lembro até da sensação que eu estava muito nervosa, mas você muito se lembra que nervosa. filme foi? Hã? Você se lembra do filme? Lembro, era uma série chamada Família. Ah, sim, Pra... passava na Globo, né? Não, na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Na Ah, Bandeirantes, uma série chamada Família, e uma série muito legal, muito legal. E e a na menina, apresentação tinha os retratos, né? eu acho que sim, sabe que é isso mesmo. É, Vinha a carinha das pessoas, isso aí, nossa, que memória. E eu curti muito porque ela falava de problemas que eram parecidos com os meus, né? De uma Qual novela pré-adolescente. você estava fazendo quando ela foi lá?
de Olha, procurar? eu fiz a Veja a Lua no Céu, uma novela das Uhum, 6, e depois fiz Locomotivas. Aí, uhum. nessa época, eu já dublava. Fazia novela, Locomotivas, dublava, e ainda fazia uma peça de teatro à noite chamada Gato em Telhado de Zinco Quente, com Paulo Caramba. Gracindo, Teresa Raquel, Antônio Nossa, Fagundes, Pietro Mário. Foi quando eu conheci ele. Muito nossa, legal. já começou mesmo o negócio lá em cima, hein? Paulo Gracindo, uma peça com o Tennessee Williams, né? Nossa, muito forte, né? Poxa vida, e daí já saiu para aí, ficou fixo sua personagem na família, nesse seriado? Sim, era fixa. Então, isso me deu oportunidade de ir me desenvolvendo. E uma coisa muito, muito legal era que o Cláudio Cavalcante fazia o meu irmão. E ele me dava muita força. Sempre falou para mim que eu tinha que dublar. E uma vez ele me levou para fazer na Rádio MEC, um episódio de uma novela de lá, e ele falou, nossa, você tem que dublar e tal, sempre me deu uma força, e uma coincidência, assim, de repente, quem dublava o meu irmão? Ele. E foi um aprendizado incrível, muito bom. Na família parece que tinha um irmão que era mais problemático, né? Que dava, assim, ele batia de frente com o pai, não é? Acho que era Isso, esse. isso, Isso. exatamente. Aliás, E foi era uma série que ganhou esse, muitos prêmios lá fora. e era esse que o Cláudio dublava, Cláudio Legal. Cavalcante dublava. Muito legal. E, e depois da família vieram vários trabalhos que você não teve nem. Muita coisa, muita coisa. Muita Por, coisa. Ai, por exemplo, um filme que ganhou o Oscar e você dublou foi O Silêncio dos Inocentes. sim, esse foi Foi a bem primeira vez que depois. você dublou a Judy? Não, eu dublei Não? ela em Alice Não Mora Mais Aqui, uma coisa assim, e depois num filme, O Circo, se eu não me engano. Uhum. Ela é um pouquinho mais velha, ou seja, a gente cresceu junto, né? E eu me lembro também que eu dublei O Pássaro Azul com a Shirley Temple. E Você dublou? nossa, eu fiquei louca. Porque, imagina, dublar Shirley Temple. Claro, aquilo já devia ser uma redublagem Sim. naquela época, né? Eu fiquei maravilhada. Outro dia eu vi um Mas você tinha trechinho. quantos anos, mais ou menos? Ai, talvez uns 15, 16, não me lembro. Então não era muito difícil fazer uma voz assim. Não, minha voz eu estava vendo, assim, foi bem vozinha até uns 20 e poucos anos. Eu acho que foi marcante o Silêncio dos Inocentes, que eu tive que amadurecer um pouco a voz. E a Ângela Bonatti falou para mim, a direção era dela, ela falou, não precisa fazer uma voz para ela, basta amadurecer as inflexões, né? Isso aí eu aprendi uma coisa incrível, né? Assim, realmente, porque eu sempre falo, por exemplo, você pode fazer a sua voz, só que com a inflexão diferente. A mulher fala mamãe, diferente da menina que fala mamãe, Uhum. sabe? Assim, tem sutis diferenças que vão fazer a diferença. Então, Então, o assim, Silêncio também, dos Inocentes é um atrás e ele foi um marcador de. eu acho que foi um divisor de águas e, assim, e a Angela falou assim para mim, você é mãe, você já está madura. Eu fui mãe com 28 a primeira vez e 29 a segunda, né? E ela falou, Uhum, você já está madura, você vai fazer com tranquilidade. uhum. Então era sempre um parceiro ensinando o outro. Sempre assim. É, sim, um amigo, um colega ensinando o outro, e, independente disso, a gente assistia, ficava sentadinho, quietinho, assistindo os grandes. A Uhum. gente assistia muito e aprendia muito. E esse foi o meu conselho, que mais tarde eu dei para muitos na Herbert, que Uhum. estavam começando, né? Você vai para o estúdio, fazendo o que aí? Vai para o estúdio, vai ouvir o Jomero Pozzoli, vai ouvir a Nelly Amaral, vai ouvir um grande dublador, não fica aí não. E sempre isso ajudou muito.
E qual foi a primeira, assim, atriz que você via na sua época de juventude, assim, como Elizabeth Taylor ou qualquer outra atriz, que você teve a oportunidade de pegar o papel e falar assim, poxa, essa daqui é uma super atriz, que legal. A primeira, assim, que você... Foi a Debbie Reynolds. Foi a Debbie? Foi a Debbie Reynolds. Eu dublava a Debbie Reynolds. Tinha umas outras também que eu já não lembro mais. Qual o filme? Você Mas se na lembra da época... Debbie? Hã? Qual o filme da Debbie? Você se lembra? Flores do Pântano, talvez. Uma Sim. coisa assim. Eu fiz muita coisa dela e de umas outras da época, né? Mas não lembro de muita coisa mais. Eu fico brincando dizendo que eu estou desmemoriada. Mas sabe o Não, que é? É muita coisa. é muito. Eu sou colecionador de filmes e séries antigas também. E eu Ah, ouço sua voz em todos os lugares. Então é muito difícil eu pontuar e falar, olha, ela estava ali, estava aqui. Em ah, muitos lugares você aparece. Principalmente quando ah, da Herbert Richards. sim, sim, porque eu fiquei lá até o Herbert falecer, até depois do falecimento dele, eu ainda continuei, os filhos continuaram a tocar o negócio. Eu só saí de lá quando eles apagaram as luzes, sabe? Eu Aham, acho que eu fui uma das últimas diretoras que ficou lá até o fim, até o fim. entendo. E o Guinho do Tio Patinhas, ele foi o primeiro menino que você fez ou você havia já feito outro menino antes? Não, não foi o primeiro, não, porque Não. antigamente, hoje, graças a Deus, isso não mais acontece. Uhum, Criança dubla criança, sim. adulto dubla adulto. Mas antigamente, eu, Naira Murim, Juraciara Diácono, né, nós, Luiz Manuel, nós dublávamos todos os meninos e todas as menininhas, todas Por as exemplo, crianças dos filmes. Os Waltons, que eu dublava a Elizabeth, uhum, os Pioneiros, que eu dublava, não lembro a mais Laura, quem. eu A acho. Laura Ingalls. Isso. A Ela é Laura uma Ingalls. gracinha, né? Foi um grande papel. Todo o episódio, ela começava fazendo uma narrativa de uma página, e aí o episódio desenvolvia. Sim, Foi um papel até mais importante do que os Waltons. sim. Porque ela era protagonista, né? Ela A era a Laura. protagonista. E nos Waltons, todos tinham a sua parcelinha de exibição. Sim. Por Éramos exemplo, muitos. uma pontinha da Laura, você consegue? Eu só não lembro assim o que ela diria, Não sabe entende? o que ela Mas diria? era uma vozinha assim, doce, doce, uma vozinha doce. Mas ela era bem pimentinha, né? Era, era uma gracinha. Em Guardo relação boas recordações. a meninos, quais você se lembra? De nenhum, só do Gui. Só do Gui. Só do meu patinho Guinho. Se eu fosse ter um cachorro, hoje um cachorrinho, eu colocaria o nome de Huguinho. Se eu fosse ter uma cachorrinha, eu colocaria o nome de Felícia. Que é terror, terrível aquela menina, né? Mas marcou, a Felícia foi um sucesso Foi. na minha vida extraordinário. As crianças, eu não sei se é porque ela era bandida, safada, sem vergonha, que exprimia os bichinhos, e criança tem esse lado, né, de peraltice, as Sim. crianças adoravam ela. Como seria a Alicia, então? Hã? Alicia, uma palhinha da Alicia. Alice, eu não falei em Alicia? Uai, será que eu mudei? Não, aqui amassava agora os coelhinhos. A Felícia. Felícia, nossa, eu coloquei ela Felícia. alegre, Alicia. Então, mais ou menos assim. Eu vou matar você, eu vou espremer você, eu vou abraçar você, eu vou amar
você. Pronto, o bicho já tinha ido. É muito bom isso, muito bom. E o Guinho, como que seria? O Guinho, ele era mais assim, ele era bonzinho, ele era bonzinho. Todos eles, né? Todos os sobrinhos. E foi uma época muito boa, porque era eu, Marisa Leal e Miriam Fischer na bancada. Ai, era muito, muito bom, muito bom. Agora, tem um desenho que a turma é muito fã e gosta muito da sua voz, que é a sua participação em Thundercats. Como que Ah, foi isso? a Como que foi essa Chitara, participação? É. a Chitara, o diretor não era apaixonado por mim, pelo meu trabalho, nem eu por ele. Eu era apaixonada, eu era apaixonada pelo grande ator que ele era, Uhum, Newton da Mata. Ele era realmente um ator, um dublador maravilhoso. uhum, Mas nós não éramos amigos. E uhum. aí o meu nome foi para o teste, ele de má vontade fez e eu passei. E eu fiz o teste de má vontade. E aí ele até fez questão de dizer: você sabe que esse papel não é para você, né? Ela tem a voz impostada, ela é uma felina. E Caramba. eu tinha voz muito doce Sim. naquela época. Eu fiz o teste, e aí ele disse: vamos encorpar essa voz. Aí eu falei: tá bom, vamos encorpar essa voz. E tinha lupus que ele até ria, porque eu encorpava tanto, tanto, que eu virava quase a voz da Betânia. Nossa. E ele ria, no fim ele se divertia muito com a dublagem por conta disso. Tem coisas que a gente não sabe porque que o teste, porque que ganha, e tem testes que o dublador acha, é meu, vou ganhar, e não ganha. Teste é uma surpresa. E tem uma curiosidade de um teste que você falava, não, é meu papel, não sei o que, e você, puf, não foi. Muitos, eu não lembro direito agora para te dizer, Sim. mas com muitos testes eu fiz, eu queria, eu caprichei no teste, foi embora. E Não era nada. meu. Sim, claro. E uma palhinha do Thundercats, da... Ah. Thunder! Thunder! Thundercat! Ho! Boa. Lembrando que você também dublou a cantora Cher em alguns filmes que ela fez, né? Eu dublei um até há pouco tempo, outra vez, para É. o cinema, com uma participação da Cher. Morri de saudade, me emocionei muito no estúdio. Foi Você há gostava dela como cantora? pouco, Pouco. gostava Uhum. mais dela como atriz. Ela era uma atriz incrível. E quase todos os filmes da Cher foram bem difíceis de serem dublados, porque ela era muito boa, e quanto melhor é o ator, mais difícil é para ser dublado, E o sabe? roteiro dos filmes que ela fez também tinha uma complexidade, né? Sim, sim. E eu tenho uma história até interessante, porque um dos últimos filmes que eu dublei dela na Herbert, que agora não está vindo o nome, ela tinha um filho que tinha uma doença, uma elefantíase, uma deformidade. Uhum. Foi o Marco Ribeiro que fez um dos primeiros protagonistas dele. E eu estava já dublando, já tinha dublado um dia inteiro, o José Santana era o diretor, e aí ele ficou sabendo, de um dia para o outro, que meu marido tinha morrido, ele não sabia. Uhum. Ele veio sentar do meu lado, no pátio, e disse: Sheila, você está viúva? O Orlandinho faleceu? Eu disse: sim, faleceu. Poxa,
Mas como? Como é que foi? E eu disse, ele morreu dormindo. Eu estava ao lado dele. Quando eu disse isso, o Santana quase desmaiou. Ele levantou, mudou de assunto, foi embora. Entrei depois no estúdio com ele para dublar. Era o último dia de gravação do filme. Ele pegou o loop, um dos últimos loops onde o filho dela morre. Uhum. E ela quebra o quarto todo. Ela começa a gritar, ela briga com ele, acorda, fala comigo. Ela sabe que ele está morto, mas ela não quer aceitar. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, mais ou menos. Uhum. E aí, ele separou esse loop para ser o último loop da noite, ele fechou a técnica, fechou o estúdio, pediu ao Marco Ribeiro para ficar com ele dentro do estúdio. Os dois ficaram atrás de mim e o Santana perguntou: olha, não tem boca, é mais texto, vamos gravar direto? Eu disse: vamos. Ele me conhecia, ele sabia o que podia me pedir ou não. Uhum. Eu disse: vamos. E aí nós gravamos, só que aí no meio eu fui entendendo, no meio do loop eu fui entendendo, e aí eu já estava em prantos, eu chorei de verdade, eu quebrei de verdade muita coisa naquele momento dentro de mim, entende? Foi horrível de fazer, mas eu fui até o fim. E aí, quando acabou, os dois me deram um abraço, né? Eu estava muito mal, mas graças à sabedoria do Santana, eu consegui fazer. E hoje, por incrível que pareça, o Marco Ribeiro, que naquela época tinha 15 anos, hoje ele é o meu pastor. Olha só. Isso é uma grande emoção para mim. Foi ele que há muitos anos me levou para a igreja, ele ainda não era pastor, ele sempre me convidava, vamos lá, vai ter um chá, vamos lá, vai ter um almoço. E um dia eu fui a primeira vez para me livrar dele. Digo, bom, eu vou logo de uma vez, que ele não me chama mais. Uhum. E eu estou até hoje. Mas você sabe que esse feliz. filme foi um dos filmes que mais me marcou na infância, que chama Marcas do Destino. Marcas do Destino. Isso. Lembrei. Ele foi muito marcante. Eu acho que talvez por conta da dublagem mesmo, a entonação da realidade daquilo que acontecia. E é um dos filmes mais marcantes quando não se falava ainda de bullying, né? Não se falava. Muita coisa nós fizemos na dublagem que hoje é moda, que hoje está na crista da onda, se é que ainda se fala assim, né? Sim. Que já se falava naquela época. Mas, já por se exemplo, vivia nos filmes. sim, Né? a atriz, eu esqueci o nome dela, Bates, que você costuma dublá-la. Cat Bates. Isso. Ela também é uma atriz meio doida, né? Ela é meio doida, mas ela é uma atriz maravilhosa. Eu sou apaixonada pela minha gordinha, eu chamo ela de minha gordinha. E eu acho que ela deve ser uma companheira de trabalho muito boa, muito divertida, porque a Cat Bates, ela entra num filme, faz um papel incrível, grande, faz a protagonista, e faz 10 pontinhas em 10 filmes. Sim. Né? No Titanic, eu fiz 1 hora de dublagem para dublar ela. Uhum. Né? Ela é muito boa, ela é muito boa. Outra exemplo, que é maravilhosa é a Jéssica Lange. A Jéssica também, sim. Ela é ótima. Dá trabalho. Mas, por exemplo, qual seria a diferença da Bates com a Cher na questão de voz? Como que você diferencia isso? Tem diferença. Eu talvez não vá saber te explicar, mas é diferente.
E é assim, quando você dubla sempre, com muita continuidade, a mesma atriz, Uhum. você pega a respiração dela, você já sabe onde ela pausa, já sabe onde ela respira, sabe? Você vai pegando a maneira de ser da interpretação dela, vai ficando mais fácil. Eu só não pude fazer isso com a Jessica Lange em American Horror Story, porque ela deu trabalho. Ela deu trabalho para mim e ela deu trabalho para o diretor, que foi o Marco Ribeiro, que me dirigiu. É. Porque ela, no mesmo loop, o loop tem 20 segundos. No mesmo loop, ela dava 3 tonalidades de voz. Caramba. Assim, do horror, dos sussurros. Eu vou, eu vou, eu vou! Sabe? Então, a gente dividia o loop, gravava em 3 canais. Era muito difícil fazer. E ficava, para mim, complicado quando eu já estava começando a cansar, Uhum. e o Marco Ribeiro, com toda aquela educação, dizia assim para mim: Sheilinha, vamos melhorar? Sheilinha, faz mais assim. Sheilinha, faz mais assado. Como não obedecer um diretor que está pedindo para você melhorar o seu trabalho? Eu adoro ser chamada a atenção pelo diretor, eu adoro ser criticada. Eu fiz uma série agora, dublei uma série agora, sob a direção do Hércules Franco. Também meu amigo, meu amor de tantos anos na dublagem, vi ele chegando, vi ele dando os primeiros passos e vi ele crescendo, crescendo, crescendo. Hoje ele é um excelente diretor. Eu acabei de dublar uma série chamada Pátria, se não me engano. Vai estrear no canal HBO. Uhum. Que papel difícil que ele me deu. Por que difícil? Difícil, porque ela também era muito boa, não me pergunta agora o nome dela não, que eu não Sim. vou saber te dizer. Uhum. Ela era muito boa e ela no início do loop ela estava envelhecida, aí ela no meio do loop ela estava jovem, ia lá no passado, ela estava jovem, e daqui a pouco ela estava no mesmo loop, falando com o falecido, que ela ia no cemitério conversar, brigar com o falecido, ela discutia com o falecido. Foi bem difícil, mas quando o diretor é sábio, quando o diretor é bom, ele vai te conduzindo, ele vai dizendo, Sheilinha, aqui ela está assim. Sheilinha, não, 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 Sheilinha, você está doce, ela está amarga, ela é amarga, ela é mal-humorada, ela não perdoa a morte do marido. Entende? Aí você repete com prazer, porque o cara está ali cuidando do seu trabalho. Claro. É muito bom. Sim. Por falar nisso, tem uma pirralha que é a irmã do Dexter. A Didi? Isso. Como que é a Didi, hein? Eu estava com medo que você me pedisse isso. A Ah, é? Didi porque a Didi é uma avó, embora a Felícia seja muito mais antiga que a Didi, Uhum. a Didi tinha uma voz, eu fiz uma voz muito aguda naquela época, eu podia. Botei uma voz muito aguda. Entendeu? Então hoje seria muito complicado para eu fazer. Fez, mas fez. Só isso. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como Sim. que você entrou pro desenho? Olha, o meu primeiro desenho eu fiz na Cinecastro. Uhum. Foi o Piu Piu. Não tinha o Piu Piu e Frajola?
Sim. Eu acho que eu vi um gatinho. Aham. Eu fazia o piu-piu. Que Naquela legal. época eu tinha essa vozinha para fazer. Aham. E aí entrei, depois nem sei com quem ficou o piu-piu, porque eu fui para Herbert, né? Aham. Há pouco tempo estavam redublando o piu-piu e me Sim. parece que era a Adriana Torres que estava redublando. Com certeza ficou bom, porque ela é excelente. Uhum. E depois na Herbert teve coisas da Hanna-Barbera e essas coisas assim? Sim, muita coisa, muita coisa. Nós dublávamos de 8 às 10h30, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Depois é que veio o horário, né, pelo Ministério do Trabalho, Uhum. que às 10 horas nós tínhamos que encerrar. E tinha aquela 8 horas de trabalho por dia, tinha aquela coisa, né? Mas Sim. no início, nós tínhamos um colega chamado Jefferson Duarte, que o apelido dele era Morcego. Que não saí de lá. Não, porque ele entrava no estúdio para dirigir ou para dublar 1 hora da manhã que ele começava os filmes dele. Nossa. E como diretora de dublagem? Eu, É. olha, foi bom, foi um período bom, mas Uhum. eu olhando para trás, eu acho que eu não fui uma excelente diretora. Eu fui apenas uma boa diretora, só. Por que acha isso? Porque eu vejo, né, a direção do Hércules, eu vejo a direção da Marlene Costa, eu vejo a direção da Bruna Laines, que é uma menina tão nova, filha do Manolo Rey, uma Uhum. menina tão nova e com tanto talento para dirigir, a Fernanda Baroni, Uhum. né? Então, e aí eu comparando, eu acho que eu não fui uma excelente diretora. Eu era uma boa diretora e, sobretudo, eu era uma excelente colega como diretora. Você se lembra do primeiro que você dirigiu? Algo assim, dos primeiros? Sim, eu não lembro o nome, Sim. mas eu lembro que o primeiro filme que eu dirigi, eu escalei o Jomeri Pozzoli. E quando eu chamei pelo microfone, Jomeri Pozzoli, estúdio D, vamos dizer assim, Uhum. eu tive vontade de sair correndo. Eu perguntei para mim, como eu vou dirigir o Jomeri Pozzoli? Como eu vou dirigir, vou criticar um loop do Jomeri Pozzoli? Uhum. Porque ele era maravilhoso, sabe? Ele era maravilhoso. Assim Sim. como muitos que depois eu fui escalando e aí fui melhorando nesse aspecto, eu não tinha mais medo nem culpas de estar ali na cadeira dirigindo, mas eu sempre escalei bem, escalar bem, eu escalava bem. A sua última direção foi quando? Se lembra? Eu não me lembro. Não? Eu fiquei uns 10 anos na Herbert, dirigindo, principalmente depois veio aquela enxurrada daquelas novelas mexicanas, não é? Uhum. E eu dirigi quase todas elas. Nós dividíamos toda a direção de novela mexicana, nós fazíamos em dupla. Um Uhum. diretor dirigia no turno da manhã, o outro pegava e dirigia no turno da tarde. Então, eu dividi com Da Mata, eu dividi com Borghetti, eu dividi com Seidel, eu dividi com Marlene, sabe? A Uhum. gente dividia. E era muito bom, era muito Uhum. bom. Deixa eu te comentar outra coisa. Tem algo que lançaram esse ano? Não, ano passado, que foi o Rei Leão. Daí fizeram uma nova dublagem do Rei Leão. Sim. Mas todo mundo que é de 94, quando foi lançado o Rei Leão,
todo mundo pegou os filhos e falou assim, não, mas essa daqui é a dublagem, mostrou desenho para os filhos, teve pessoas que criticaram a nova dublagem, sabe? Houve isso. Mas uma coisa que não se perde da memória é a sua hiena. A Shenzi. Que é perfeita. A dublagem foi na Adelarte. A Adelarte ainda não estava aqui na Tijuca, ela hoje é aqui na Tijuca. Ela era no Catumbi ainda, sob a direção do nosso amado e talentosíssimo Telmo de Avelar. Porque o Telmo tinha uma coisa maravilhosa, ele traduzia e depois ele dirigia o filme. Né? E isso faz toda uma diferença. Né? E foi muito bom ter dublado com ele a Shenzi. Eu fazia meio rouca, se é que eu não esqueci, acho que ela era meio assim, meio sinistra, né? Eu acho engraçado, Carmen, que você consegue, né? Você consegue daquele que dá um medo na gente, daquela voz assim, grossa, e daí você consegue o fininho também, que dá aquela coisa, nossa, angelical, que coisa, não sei. Você consegue ter essa nuance, né? Que é muito importante para o dublador, e não é todos que têm isso. Mais ou menos. Hoje é mais ou menos. Mas você sabe que isso é muito importante, não é? Porque tem aquele dublador que não é que ele seja ruim, ele é bom, mas só que ele tem aquela voz. Então, você não pode esperar muito, assim, dele fazer um agudo, um grave, alguma coisa assim. Mas você não, você chama, você dá um baile em qualquer, assim... Não, você é muito bonzinho, você é muito bonzinho. O que eu costumo dizer, esse ano, em março, eu e o Ronaldo Júlio fechamos o curso de dublagem, né? Uhum. Nós fechamos. Mas o que eu sempre disse para os alunos é que o mais importante para mim é aonde eu castigo eles, é onde eu puxo por eles, é na interpretação. Sim. Aí você vai me dizer, mas e o sincronismo? E o encaixe de boca? É importante, não deixa de ser importante, não. Mas hoje nós temos o Pro Tools, que faz milagre. Sim. Mas na interpretação, meu caro, não adianta. Ou você faz, ou você acaba com o filme. Sim, tem toda a razão. Eu sou ator e professor de teatro e concordo plenamente. Não tem como. Não tem. Não tem figurino que você vista, não é? Você pode vestir um figurino incrível, estar num cenário incrível. Se você não interpretar, acabou. Exato. Eu não sei se você pensa como eu. Alguns atores, às vezes, eles se transformam de forma que eles sempre se vestem diferente. Então, se pintam, se vestem, não sei o quê. Daí todo mundo fica assim, mágico. Nossa, como que eles se transformam, não sei o quê. Mas isso não é se transformar. Não é? Sim. Se transformar em interpretação. É você conseguir que aquele ator te passe um dia ódio e no outro dia alegria. Sim, fazer com que ele sinta raiva de você. Sim. Mas isso eu trouxe muito, eu aprendi muito no radioteatro. Eu fui para a Rádio Nacional, eu tinha 10 para 11 anos. Lá eu tive os mais incríveis professores de interpretação. Por que interpretação? Porque no rádio, os ouvintes, eles não me viam. E eu tinha que fazer com que o ouvinte me visse acendendo um cigarro, dando um riso cínico, fazendo uma cara de má. Eu tinha que levar isso para o ouvinte. O ouvinte é que ia criando o meu personagem. Eu tinha que fazer o ouvinte me odiar, ou me amar, ou se alegrar comigo. E então eu levei a minha base de interpretação, eu levei para a dublagem e realmente foi muito bom.
Aliás, todos deveriam levar, porque a interpretação, como você disse antes, é fundamental na dublagem. Hoje deixa muito a desejar. Infelizmente. A gente Infelizmente. escuta vozes truncadas, assim. É uma coisa Sim, assim, que foi no sim, microfone ali para falar aquilo. Bah, 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 bah. E a gente sim. sente, a Às gente vezes a sabe. coisa é só lida. Sim, exato. Às vezes um aluno meu, quando saía da bancada, eu dizia assim, agora volta e interpreta. Como? Eu Sim. disse, você só leu. Você só leu. Você começou junto e acabou junto. Cadê a interpretação? Ah, Exatamente. eu brigava mesmo. Mas é o correto, é o que a gente falta hoje na dublagem. Mas existem muitas pessoas que são ótimas, como Sim, também. graças a Deus. Sim, mas antigamente mais, por conta da rádio. A rádio Da acho que dava, rádio. Sim. exatamente, a rádio dava esse pontapé. Então, a maioria dos dubladores eram da Rádio Nacional. E do teatro E também. do teatro, sim, exatamente, que é diferente. Eles não eram só mais uma carinha bonita, né? Não, não, não. Exatamente. O que faz toda a diferença. Carmen, obrigado pelo seu tempo. Imagina. Foi muito Eu, bom. eu Foi também muito bom. gostei muito. Eu sempre fui seu fã. Ouvir sua voz é algo inacreditável para mim. Falar com você, então, é um presente. Eu nunca imaginei Conte, isso daí na minha vida. conte Qual a comigo. diferença que você sente em dublar desenho ou série, filme? Qual a diferença? Ai, olha, sinceramente, Uhum. emocionalmente falando, eu acho que é tudo igual. Assim, é a emoção que você deve dar para o personagem em qualquer veículo, né? Game, desenho, seria veículo isso, em qualquer, não Uhum. sei, Qualquer mídia. qualquer mídia, né? Seria Uhum. desenho, é, drama, comédia, você tem que dublar com o coração mesmo, né? E então, eu acho que não faz muita diferença. É só que assim, quando você está dublando muito desenho, você fica querendo dublar um filme. Quando você só está Assim, dublando um filme, fica com saudade de dublar um desenhinho. um dos desenhos mais marcantes que você dublou, a personagem principal, foi Cavalo de Fogo, né? Sim, Isso foi em que ano? Como aconteceu assim? olha, isso foi na Telecine, deve ter sido 79, 80, não tenho muita certeza. E era um desenho divertido, como tudo na época era divertido fazer, por quê? Porque ficava o elenco inteiro no estúdio. Então, Sim, sempre era muito bom dublar junto. E foram pouquíssimos episódios, acho que só 13, mas é. foi um sucesso incrível, incrível. Passava E muito no SBT, né? isso. Mas o negócio é que quando a gente começa a dublar Hum, alguma coisa, a gente não sabe se vai ser sucesso ou não, sabe? Então, você não tem que dublar esperando sucesso ou não sucesso. Ah, esse filme, ah, isso aqui. Tudo você tem que ser muito dedicado. E se for um sucesso, que maravilha. Olha só, você deu tudo de si. E se não é. foi, que pena, você também deu. Então, tudo certo. Tem algum trabalho, por exemplo, que foi um pouco menos visto, mas que você desejaria falar assim, não, vejam esse filme por conta do filme, ou do meu trabalho, ou de alguma coisa, mas que não teve, assim, uma notoriedade como os outros, mas que foi legal fazer. Olha, tem um São trabalho, muitos. eu acho que foi muito bom na época. Assim, eu gostaria que hoje em dia as pessoas pudessem rever, que eu acho que é impossível, que é o Fama, tanto Aham. a série quanto o filme. Uma coisa, era muito bom, que se passava numa escola de teatro e as histórias eram muito legais, tinha a parte musical também, que ficava no original. Mas assim, era muito legal e eram lições de teatro. Eu aprendi muito, muito.
muita coisa, falando aquele texto, sabe? Tinham coisas incríveis. Você dublou E eu qual fazia personagem? a Doris, tanto no Doris? filme quanto na série. Não era a mesma atriz, mas eu fiz a Doris tanto no filme quanto no longa, né? Quanto na série. Incrível, maravilhoso. E Eu não esse sei era se um no filme. Brasil chegou a passar todas as temporadas. Você sabe? Não sei. Também não Naquela faço. época a gente nem tinha acesso à internet para saber, né? Hoje em dia Sim. você vai lá, pesquisa e tal, e olha essa série que eu tô dublando, tem mais 2 temporadas, ou então você É, pesquisa e fala assim, acabou, não vão renovar, mas naquela época era um mistério. Chegou! Ê! Agora, a diferença é que as séries eram enormes, as temporadas assim, eram enormes. No mínimo 13 episódios. sim. Tinham temporadas de 20 e pouco, 24 episódios. Ai, que Sim, maravilha. Mas ia chegando aos poucos também, né? sim. Ia Agora chegando. as séries elas mantêm, né? 10 episódios, 8 a Às vezes temporada. 6, né? É, São bem curtinhos. é estranho. É, E o mais estranho disso tudo, não sei, você percebe isso, claro, porque você está no meio, é que as séries viraram novelas, né? Antes as séries elas terminavam, cada episódio terminava aquele assunto. Agora, se você colocar uma série que termina a continuidade. é verdade. São poucas as séries que têm como episódios avulsos, né? Sim, sim. E muitas séries também têm aquele principal e outros caminhos, né? Cada episódio é avulso, mas não tem aquele Sim, envolvimento com as mesmas personagens e tal. exato. Eu acho Por que exemplo, mudou, a estrutura mudou. mudou. Mas eu acho que volta. Tudo sempre volta, é cíclico, né? Não adianta. E É deixa eu te verdade. perguntar, me fala um pouquinho da voz, a diferença da voz da vaca e o frango e da princesa Sara. A Princesa Sarah era uma voz de menininha, né? De menininha. Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Olha aqui, papai! Enfim. E a vaca era uma voz mais caricata, né? Tipo, irmãozão! O meu irmãozão é muito bonito! Oh! Aliás, a gente vendo o desenho da vaca, a gente sente um pouco de raiva dela, é um pouco irritante, não é? Mas ela é tão Ela é fofinha, ingênua, ela é tão bobinha. Dá raiva do frango que faz maldade com ela. verdade, tem razão. Tem lógica isso daí. Ela é Outra muito série fofa. também que a turma gostava muito, e era um outro público mais adolescente, foi Barrados no Baile. Sim. Como que foi essa participação aí? Barragem no Baile, acho que foi a minha primeira vilã, a Valerie. Sim. Ela era bem mazinha, e eu só dublava boazinha, mocinha ingênua, e de repente eu peguei uma vilã. Eu amei, né? Foi uma realização. Como foi essa incorporação da voz, da impostação da voz para essa vilã? Não, foi a minha voz, só que com outras intenções, né? Cínica? Né? Eu aprendi se bem que isso veio depois, né? Esse aprendizado, mas assim, realmente você pode ter a mesma voz e o que muda é a intenção, o jeito de falar. Ela era terrível. Ela era terrível. É da... E na época também foi a mesma época da família Dinossauros. Quer dizer, um pouquinho depois já veio a família Dinossauros, que era a Charlene, que também foi uma época muito boa, cheia de A personagens Charlene, deu uma maravilhosos. palhinha da Charlene, porque ela é muito boa. Ela é muito fofa. A cauda, você arrasta e balança, arrasta e balança, arrasta. Eu sempre falo essa frase, porque essa frase é o que mais marcou para mim. Que ela era louca para a cauda crescer e ela virar Sim. uma mocinha, né? Então, essa foi bem marcante. O que eu acho interessante em você, Miriam, é que tem dubladores que às vezes impostam a voz em personagens que ficam marcados diferente.
Então, a gente sente a voz deles ali, mas a partir do momento que eles impostam a voz é que a gente percebe, ah, não, aquele é que dubla aquele. Mas a sua voz, quando a gente está conversando, a gente já começa a viajar. Não, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Tem isso quando você está assim no shopping, tá no restaurante, tá alguma coisa, alguém fala assim, pera lá, mas essa voz aqui, já aconteceu isso? Direto, acontecia, né? Porque eu não tinha saído, como você pode ver, esse aqui é meu estúdiozinho que eu montei, tô dublando em casa, então não tenho saído, assim, mas quando eu saía, naquela época, era todo dia, assim, quase todo dia. Se eu entrasse numa loja, aí falava com a vendedora, aí daqui a pouco ela começava a me olhar assim, começava a ficar meio, assim, incomodada, curiosa, uma coisa, aí eu já sabia que ela ia perguntar. Porque dá um certo incômodo, assim, porque eu acho que a pessoa fica assim, de onde eu conheço? De onde eu conheço? Meu Deus, eu conheço essa pessoa, e eu olhava para mim e não me conhecia. Era a voz, né? A pessoa pensa assim, não, peraí, eu acho que é Angelina Jolie. Aliás, como começou dublando ela? Você tem... Não, você tem a voz da Angelina Jolie. Não, ela que tem a minha. É boa. Eu comecei dublando um filme chamado Dia, que ela era até baseado numa história real. Ela era viciada em drogas. Eu acho que foi a primeira mulher que se contaminou com AIDS. E ela interpretava a Dia. E um filme muito forte, muito pesado, assim. E triste, né? E bonito, assim. O trabalho dela é muito legal. Eu acho que foi a primeira vez que eu dublei ela. Tem muito tempo. Qual foi o último trabalho que você fez dela? Qual foi o último que você dublou ela? Ai, meu Deus. Não me lembro. Não me lembro. São muitos, né? Eu dublei o Turista, eu dublei Salt, depois eu dublei... eu não me lembro. Não me lembro. O primeiro, a Meg Ryan, você lembra? A Meg Ryan. Me lembro, foi Joy e o Vulcão. Ou Viagem Insólita. Um dos dois. Foi um dos dois. Eu acho que foi um perto do outro. Na verdade, quem dublava ela era a Vera Miranda, que dublava muito bem. Né? Eu era muito fã da Vera. E aí, de repente, eles resolveram fazer um teste para Meg Ryan, porque achavam que ela estava muito jovem e tal, queria uma voz mais jovem. Aí eu fiz o teste. E aí passei. Aí comecei a dublar ela. E dublei muita coisa dela, muita coisa. É muito fofinha, né? Muito fofa. E com a minha mensagem para você. Sim. Era um filme que todo mundo assistiu, porque ele passava 500 vezes em vários canais. Ele passou muito, muito. E aí todo mundo assistiu. Tem filmes que a gente é obrigado a assistir, né? Aí, igual, a mesma coisa foi com a Drew Barrymore. Como se fosse a primeira vez. Sim. Esse filme já passou tantas vezes que eu acho que a população brasileira inteira já assistiu dublado. Tanto é que as pessoas, quando reconhecem, você dublou aquela atriz como se fosse a primeira vez. Muitas vezes reconheceram direto dela. E sabe uma coisa engraçada? Uma vez eu dublei um filme chamado O Resgate de Jéssica. Você sabe que as pessoas, anos depois, ele passava de vez em quando, algumas pessoas falam, você tem a voz da mãe da Jéssica, do Resgate de Jéssica. Aí eu, oi? Assim, era pontual mesmo, as pessoas reconheciam desse filme. É muito engraçado, né? Anos e anos depois. Por falar nisso, por exemplo, mulheres mais velhas. Qual foi a primeira vez que você ultrapassou a idade, assim? Você falou assim, ops. Olha, eu dublei a Emma Thompson. Na verdade, ela não é tão mais velha do que eu, mas ela tem um porte e ela fazia mulheres muito maduras. E eu
comecei a ficar um pouco intimidada, sabe? Uhum. E, assim, eu achava que minha voz não era para ela, e eu admirava tanto o trabalho dela, que eu falei assim, eu não quero fazer voz para ela, sabe? E, de Uhum. repente, estragar o trabalho dela. Eu Sim. quero fazer naturalmente. E foi engraçado que teve um filme que me fez pedir para não dublar mais ela, que eu não me lembro mais o nome, mas eu vi há um tempo atrás, eu falei, eu era doida, porque tá ok. Eu vendo agora com uma visão mais distanciada, não tão crítica, né? Porque eu sou muito crítica, né, comigo. Então, eu acho que estava ok. E eu falei, eu estraguei o trabalho dela e tal. Aí eu fiquei um tempo sem dublar ela, e depois eu voltei a dublar. E como que é a voz dela um pouco mais? Né? Ela é mais britânica, né? Então é tudo mais, um pouco mais pontuado, mais as sílabas mais faladas, um pouco mais forte, né? E eu morria de medo de dublar ela. Falando do desenho da vaca, eu me lembrei de outra, do desenho também, que era chatinha também, mas fazia sucesso, que é a Pig. Ai, muito bom. Olha como você é implicante. A Pig, não, ela não era fácil. A Pig não era fácil. É. A Pig dos Muppet Babies, né? Ela amava o Caco e o Gonzo dava em cima dela e ela detestava o Gonzo. Então ela, tudo era, Caquinho, Gonzo! Bravo, bravo. Muito brava. Agora, eu te perguntei de filme e desenho, mas dentro do desenho existe alguma diferença entre o anime e o desenho comum? Eu acho que o anime, você tem mais fãs, né? O anime Sim. é um outro universo, né? É uma outra responsabilidade até, né? Você tem Sim. muitos fãs, você tem... enfim, é um universo incrível, que quando eu descobri, eu fiquei, hã? Como assim? A gente tem fãs? Eles sabiam tudo que eu tinha feito. Eu não sei tudo que eu fiz. Uhum. Eu esqueço tudo. Eles sabem tudo. É uma coisa assim, é lindo. Eles são maravilhosos. Você se lembra do primeiro anime que você fez? Olha, eu vou te falar que o primeiro anime que eu fiz, sem saber que era um anime, se chama Dom Drácula. Sim. Eu dublei ainda na Telecine, quando era lá na cidade, ainda um estúdio bem antigo. E foi o primeiro anime. Depois a gente descobriu que aquilo se chamava anime. Você fez o Yu Yu Hakusho, né? E o Yu Hakusho foi o primeiro, foi o grande divisor de águas também, né? Foi, E depois do Yu Yu, a gente descobriu esse universo de animes. A gente descobriu que tinha fãs, a gente descobriu que tinha gente que sabia tudo sobre a nossa vida. Naquela época nem tinha internet. A gente descobriu, enfim, que tinha gente que valorizava o nosso trabalho, né? Então, sim. assim, foi incrível e imprimiu uma grande responsabilidade também, sabe? Você, agora, a gente realmente tinha uma responsabilidade em relação aos fãs. Foi incrível, Eu acredito descobrir. que uma das possibilidades do anime ser valorizado foi por conta da TV Manchete, né? Sim. Ela Sim. fez um especial ali de anime e seriado japonês também, que Muito legal. foi... Qual o seu último trabalho como dubladora? O último? Foi uma direção de dublagem que eu fiz. Só que hoje em dia a gente não pode falar. Ah, não pode. Então fala o penúltimo que você pode falar, então. Olha, tá lançando agora na Netflix Quem Deve Morrer. Ó, tá vendo? Já esqueci o nome da série.
Quem deve morrer, uma coisa assim, que eu dublei aqui nessa cabine, dublei nessa cabine, muitos trabalhos que estão começando a estrear, aqui no Rio, pelo menos, teve uma coisa mista. Alguns dubladores foram na empresa dublar e muitos dublaram de casa. Tudo que eu dublei de março, março não, porque a pandemia chegou em março, parei em março, fiquei março e abril e um pedaço de maio sem fazer nada, assim, sem fazer nada não, né? Trabalhando em casa. Sim. Bem-vindo ao inferno. Boa. Mas eu comecei a dublar aqui nessa cabine em maio, eu acho. Então, de maio para cá, tudo que eu fiz foi aqui dentro. Não saí de casa para nada, para trabalhar, não saí de casa. Por falar nisso, você acha que faz muita falta, naquele tempo em que as pessoas dublavam juntas, essa interação na questão da interpretação, do que hoje cada um no seu lugar, na sua hora? Olha, eu acho que era muito mais interessante, era mais estimulante, era mais engraçado, promovia muito mais união, era muito mais legal, realmente. Mas, tecnicamente falando, realmente... Eu me lembro, era incrível, porque aí você estava com 5 pessoas, assim, do lado, aí você dava a tua fala, assim, no microfone, aí saía e o outro entrava aqui para falar, tudo sem poder fazer muito barulho, né? Eu me lembro que eu subia no banquinho, que eu sou baixinha, né? Às vezes outra pessoa também, aí às vezes era muito baixinho, não tinha banco para todo mundo, cada um ficava com uma perna só no banco. E numa dessas vinham frases e palavras que vocês poderiam encaixar, conversando com o diretor, claro. Claro, era incrível, era muito legal. Dava para improvisar, né? Assim, um pouco mais, era interessante. Miriam, deixa eu te perguntar, você disse o último trabalho, mas em relação a anime, que eu falei para você, você fez Yu Yu Hakusho, que você teve algumas participações. Qual foi o outro que tem aquele clube que fica, nossa, Miriam, você dublou tal coisa? Foi a Pandora, dos Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Agora, Os Sete Pecados Capitais, que eu dublei a Merlin. Yu Yu. Mais ou menos isso. Eu acho que o Cavaleiro do Zodíaco... Digimon. Sim, você fez o bichinho lá, não é? O Patamon, Isso. Como que é a voz do bichinho? Esqueci. Que era... Takamon, desenvolve para Patamon. Patamon, desenvolve para Angemon. Mas aí tinha um efeito sonoro e tal. Porque ele vai evoluindo, né? Digivolvendo. É verdade. Por falar nisso, eu acho que, quando eu falei do Yu Yu Hakusho, foi o único desenho que eu assisti, o único anime que eu assisti inteiro. Mas a maioria das pessoas gostam muito dos Cavaleiros, né? Os Cavaleiros, eles têm, no Brasil, um fã-clube que é gigantesco, né? Na verdade, eu entrei muito tempo depois. Eu entrei numa saga bem mais para cá, porque foi uma votação dos fãs, e eles escolheram 2 personagens que iam entrar novos, que era a Pandora e o Radamantes. Aí eles elegeram o Guilherme Briggs e a mim para fazer parte. E foi legal, porque aí foi uma parceria com São Paulo. Foi bem legal. Miriam, tem alguma atriz que você gostaria de dublar e não teve ainda a oportunidade? Não. Não? Você é cinéfila? Olha, o meu marido né? Ele assim, ele se aposentou, depois ele voltou a trabalhar, mas quando ele se aposentou, ele via 12 séries ao mesmo tempo.
Assim, Caramba. via, nossa, ele ia umas 3 ou 4 vezes por semana ao cinema, e ele curte há muito tempo, né, assim, realmente. Então, eu acabei indo mais ao cinema por conta dele, por causa Olha que dele. interessante. Porque eu não era muito de ir, mas acabei indo. Eu curto, né, eu gosto muito de cinema, mas eu não ia tanto. Eu achava que eu não tinha tanto tempo para ir, mas acabei tendo. A turma lá na sua casa se reunia para ouvir sua voz no começo? Não, acho que não. Olha, a minha mãe, ela tinha um pouco de nervoso, hoje em dia não, mas ela ficava nervosa quando ouvia minha voz em outra pessoa. Por Ela quê? ficava, eu não sei, ela disse que tinha uma sensação estranha, sabe, como se eu não estivesse mais aqui, alguma coisa dava nela que ela Não é? não, ela ficava nervosa. Aí, o que que aconteceu? A minha voz mudou, amadureceu, né, então eu acho que hoje em dia ela não reconhece mais hoje em dia para ela tudo bem, porque ela ouve, mas ela não liga mais a pessoa, porque tá madura, né, e eu era Sim. neném dela. Eu sou a caçula. Então acho que tem uma coisa psicológica, né, de achar que você não cresce nunca, né, Sim, então ela tem. já não reconhece essa voz madura numa outra pessoa como minha, então hoje em dia ela consegue assistir, mas Que interessante. antes não. É engraçado, né.